Meus queridos irmãos e irmãs, a paz do Senhor, louvado seja Deus pela vida de cada um dos irmãos, sou grato pela sua vida, louvamos ao Senhor por essa tarde, nós estamos aqui nessa escola bíblica, eu já agradeço a você, por você ter nos ajudado a estar compartilhando nossas lições, aqui no YouTube, AD Alvorada, eu quero agradecer ao nosso pastor, o Washington, que ele nos concede esse momento de reflexão, de compartilhamento na escola bíblica. Também agradecimentos ao pastor Antônio Campas, que é o pastor presidente do nosso campo aqui do Vila Alzira, todos os ministros. E você, meu amigo, meu irmão, que aqui nos acompanha. Hoje nós já estamos no dia 15 de fevereiro, né? O tempo passa tão rápido. E eu louvo a Deus por isso, pela vida de cada um de vocês. Espero que essas lições estejam trazendo conhecimento, compreensão, sobre o fato do pentecostalismo, né, do que nós estamos estudando, as nossas origens, de onde vem nossa igreja, quais foram as formações, quem foram esses homens, né, que se dedicaram. E hoje eu quero compartilhar com você, falar sobre o movimento de santidade, buscando a perfeição cristã na vida, nas nossas vidas. Então nós vemos aqui que hoje é uma lição, essa lição de número 7, ela traz nos chama assim uma atenção e um ensinamento muito gostoso, simples e fácil de entender. E o texto de referência que nós temos o texto áureo que diz assim, Mateus 28:19 diz: portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Né, Mateus 28:19. E nosso texto de referência, nós vamos falar aqui sobre Atos capítulo 4, verso 29, 30 e 31. Diz assim: agora, pois, o Senhor ora para as suas ameaças e concede aos teus servos que fale com toda ousadia a tua palavra. Enquanto estende as mãos para curar e para que façam sinais e prodígios, pelo nome do teu santo filho Jesus. 31. E tendo eles orando, se moveu-se o lugar onde estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Atos 13, versículo 52 diz assim: e os discípulos estavam cheios de alegria e cheios do Espírito Santo. Então nós vamos entender aqui o movimento de santidade buscando a perfeição cristã. Então nós vemos que a pregação e milagres, elas estavam andando juntos. A pregação e os sinais estavam acompanhando os servos de Deus, que concede aos servos ousadia. E aqui nós vemos que a palavra ela está nos direcionando a uma orientação do Espírito Santo, para que esses homens, eles venham a fazer algo maravilhoso no reino de Deus. Então, qual é os objetivos hoje? Identificar essas bases do movimento de santidade, ressaltar o movimento de alguns movimentos e compreender o movimento de santidade. Vamos lá? Então, a nossa introdução diz assim: nessa lição, nós veremos a influência do movimento de santidade e de outros movimentos avivalistas na preparação da igreja para o derramamento do Espírito Santo. Então, no início do século XX, nós vemos aqui na formação da identidade teológica desse movimento pentecostal. E quais foram esses alicerces do movimento de santidade? Vamos lá? Os teólogos pentecostais defendiam que o movimento de santidade, ele herdou os alicerces das teologias pietistas, puritana e metodista, quais nós já estudamos e continuamos ainda estudando, ok? Embora o movimento tenha surgido entre os metodistas americanos por volta do século XIX, para reavivar o aspecto que não estava mais sendo enfatizado. Qual era esse aspecto, irmão Marco? A santidade. Ele não ficou limitado às igrejas metodistas, mas alcançando também outras denominações, ou seja, a congregacional, um exemplo, a batista e até epicostal. Então nós vemos aqui que começa esse movimento da formalização, da busca das Escrituras, da busca da presença do Espírito Santo, de relacionamento com Deus, de buscar a teologia assim, de buscar mesmo entendimento nas Escrituras no Novo Testamento, ela começa a se abranger. E quando ela começa a se abranger, outros movimentos, como nós falamos aqui, a Igreja Batista, os congregacionais, começam a entender
também e ter entendimento que essa era a necessidade para que pudesse haver um avivamento, para que pudesse haver uma renovação espiritual nas igrejas. E eles começam agora buscando esses alicerces do movimento de santidade, que sem santidade não haveria como haver a manifestação do Espírito Santo, não havia como haver a manifestação dessas maravilhas e prodígios. Então nós vemos a importância desse movimento de santidade. Entre outras coisas, a teologia do movimento de santidade pregava e procurava a reforma espiritual da igreja. Voltar às Escrituras, voltar à palavra de Deus. Podemos observar que o movimento de santidade começa nos círculos metodistas, mas não ficou limitado só a esses. E aí começou a se expandir. E isso é muito bom, porque nós vemos que é a origem do movimento que nós podemos chamar de santidade, que era um movimento que nasceu nos meados, mais ou menos, do século XIX, e ele começa, ele se dá em destaque nos Estados Unidos, e os metodistas queriam restaurar suas igrejas. Por isso se dedicaram para uma vida de santificação. Entre o que defendia o movimento de santidade, estava a santificação como uma providência divina para a vida cristã. A partir daí, as atividades voltadas para uma vida espiritual, elas se tornam mais intensas e fervorosas no espírito, e se tornam uma característica permanente no cenário religioso norte-americano. E aí começa a entrar em destaque, as pessoas estão observando que esse movimento voltada para uma vida espiritual intensa e com sinais e evidências da presença também do Espírito Santo. E isso, sempre quando tem um movimento movido por Deus, amados, atrai as pessoas, chama a atenção das pessoas. Então nós vemos que isso aqui, ela começa a ver esse fator, começa a trazer uma vida de santidade, e as pessoas começam a perder o desejo de pecar, ou seja, começa a renunciar ao pecado. Então nós vemos que nos anos de 1860, esse movimento pentecostal ganhou inspiração devido ao movimento da santidade, a busca de ser separados para Deus. Então nós vemos que, diante desse movimento de santidade, e aí vem o ensino da segunda bênção. O que é isso, o movimento? O movimento de santidade visava gerar santidade no crente por meio do exercício de transformação para uma vida bem avivada, ou seja, da busca de Deus. Essa doutrina ensinava que a segunda obra distinta da justificação, ela é conhecida como também santificação plena, ou seja, o que significa essa santificação plena? É perfeita em amor, pureza de coração. Então essas pessoas, eles estavam tendo as suas vidas transformadas pela justificação, e a santificação plena, ela se tornava perfeita em amor e pureza de coração. E é isso daí, eles estão difundindo, eles começaram a difundir isso diante das pessoas e de aprendizado, com a fim de sustentar a posição dessa segunda bênção para purificar o coração do pecado interior. Então nós vemos assim como um preparo para receber o batismo com o Espírito Santo. Eles entenderam que, além dessa santificação, essa bênção maior era o quê? A renúncia dos pecados. Quando eles tinham assim, essa conversão, eles chamavam de santificação plena, para que pudesse sustentar esta bênção, para que sim, aquelas pessoas recebessem o batismo no Espírito Santo, tivessem comunhão com o Senhor, e através disso, recebiam também os dons espirituais, a igreja era fortalecida, a palavra era pregada, os sinais estavam acontecendo. Então nós vemos que a teologia do movimento da santidade pregava a reforma espiritual da igreja, uma reforma espiritual. Então nós vemos aqui o surgimento de outros movimentos. Além do movimento de santidade, 2 outros movimentos avivalistas se destacaram na história da igreja do século XIX. Quais foram eles? O movimento Christcraft, que é o trabalho de Andrew Irg, ambos da Inglaterra. Veremos dois aspectos desses movimentos que estão presentes também nos ensinamentos pentecostais. Quais são? O batismo no Espírito Santo e o falar em línguas como sinal do batismo no Espírito Santo e a atualidade dos dons espirituais. Então esse movimento, o que eles começam agora a buscar? E eles estão vendo esses sinais. O que eles viram?
Eles viram que o movimento pentecostal, o batismo no Espírito Santo, outra evidência, o falar em línguas como sinal do batismo no Espírito Santo e a atualidade dos dons espirituais. Então, agora a igreja, ou seja, esse movimento, e as pessoas, todas as igrejas que estão ali, elas começam a entender que não era indulgência, não tinha que pagar por causa do pecado, as coisas já estavam tudo preparadas, não havia mais necessidade de clero, mas o que eles estavam ensinando o quê? Estavam ensinando, olha, tenha relacionamento com Deus, receba o batismo do Espírito Santo, seja cheio do Espírito Santo, leia a palavra, e os sinais começaram a acontecer, falar em novas línguas, os dons espirituais começaram a acontecer dentro da igreja, através dos dons espirituais, maravilhas estavam acontecendo, e a igreja começou a ser movimentada, a igreja começou a ser reavivada. Então nós vemos que esse movimento, movimento de vida superior, se podemos assim titular, por vezes mencionada, ela era o que? Era fato de as reuniões terem sido realizadas num vilarejo, do mesmo nome do Nordeste da Inglaterra. Ali uma série de reuniões aconteciam a partir de 1875. Então nós vemos aqui que esse movimento cresce, ele começa o quê? Os palestrantes criam no batismo do Espírito Santo, brotavam em uma vida de triunfo interrupto, a qual estimulava essa vida superior, ou seja, uma vida mais intensa ou mais ativa, diferenciada pela plenitude do Espírito Santo. Então eles viram que agora eles poderiam alcançar essa plenitude, que eles conseguiriam ter essa mudança de vida, eles estavam tendo assim, esse revestimento de poder, e essa experiência, e essa experiência que eles estavam tendo, esse movimento, estava erradicando, estava tirando o pecado. As pessoas estavam vindo, porque assim, viam o testemunho daqueles que foram transformados, desejavam também serem transformados, e esse movimento ele começa a crescer. E ele começa a crescer porque a igreja, ou seja, eles estavam ensinando sobre os dons do Espírito Santo, sobre a restauração do ministério apostólico. E isso caracterizou o quê? Os principais interesses do estudo desse movimento concentrados nas áreas da cristologia, pneumatologia e escatologia. Ou seja, quais eram os ensinamentos dele, irmão Marco? Estudando Cristo, cristologia, estudando o Espírito Santo, escatologia, a volta de Cristo. Então, esses três pilares eram os pilares que estavam movimentando a igreja. Qual tem que ser também os pilares da igreja hoje? Quais são? Cristologia, Cristo, Novo Testamento. O que nós temos que ter o desejo hoje? De buscar ao Senhor, ao Espírito Santo. E a escatologia, guardar o nosso coração para a volta de Jesus Cristo. Então, isso daí, nós vemos que era uma expectativa de um novo Pentecoste. Sim, de um novo Pentecoste. O que eu quero dizer? O estudo de muitos movimentos da renovação da igreja, no final do século XIX, então nós vemos que o que estava acontecendo? Tanto nos Estados Unidos quanto do outro lado do oceano, havia um entusiasmo, uma expectativa por um intenso derramamento do Espírito Santo. E esse derramamento, eles estavam esperando em várias igrejas, diferentes denominações, porque eles estavam acreditando nesse derramamento, eles estavam guardando a palavra no coração deles, a qual o Senhor falou assim, eu vou para o Pai, mas vou deixar o Espírito Consolador. Esse Espírito Consolador vos ensinará todas as coisas. E eles, baseado também nas Escrituras, na promessa, derramarei sobre o meu Espírito, sobre toda a carne. Então essas pessoas estavam vivendo isso, estavam animadas e estavam vendo a transformação. E esse assunto, ele era assunto em publicações, em pregações, acampamentos, encontros organizados no propósito. Qual que era o propósito? Sempre de buscar a Deus. Assim o cenário foi sendo preparado para a chegada do movimento pentecostal, que se deu no século XX. Que o Espírito Santo, ele continue, meus queridos, encontrando corações desejosos, do Senhor, e que nos ajude a permanecer atentos a esses últimos dias, alertas, biblicamente, para esses últimos dias. Então nós vemos que esse desejo, essa sede de buscar a Deus, de ter relacionamento com o Espírito Santo, ela tem que ser contínua na minha vida e na sua vida. Então nós vemos aqui que eles estavam empenhados nessa expectativa de um novo Pentecoste. E eles estavam buscando isso, eles estavam vivendo isso, Então, além do movimento de santidade, dois eventos avivalistas se destacaram na história do século XIX. O movimento
Chris Deck e o movimento de Edgar Winder. Então, nós vemos que esses movimentos levavam as pessoas a buscar ao Senhor. E aí nós vemos assim, o tópico 3 diz, os pentecostais e o movimento de santidade. Um grande despertar ocorreu após o movimento de santidade. A partir dele, a fala e a simbologia do Pentecostes neotestamentário começou a prosperar com mais frequência nas igrejas, as evidências dos sinais. Os pastores passaram a dar mais ênfase ao Pentecostes como modelo de avivamentos e a importância de buscar o vigor e o poder do cristianismo primitivo, ou seja, a base, as raízes. Eles começaram a valorizar o que já havia sido ensinado por Jesus e pelo colégio apostólico, os evangelhos, as cartas de Paulo, a carta de Tiago, as cartas de João, a carta de Pedro. Então nós vemos aqui que há um movimento, né, de aprendizagem para que o desejo de buscar a Deus. E o desenvolvimento teológico era baseado no quê? Na salvação, no batismo no Espírito Santo, cura divina e escatologia. Preparavam o palco para o surgimento o quê? Do pentecostalismo. E aí nós vemos a influência sobre o pentecostalismo, estudienses, um nome que destaca na história do movimento pentecostal, no século XX, né, que aí entra em cena Charles Fox, né, que ele nasceu em 1873 e ele faleceu em 1829. O pregador metodista, com a influência do movimento de santidade, ele pregava isso que nós estamos falando aqui. É importante lembrarmos que ele tinha no coração dele, estava vivenciando um contexto intenso por uma vida santificada e capacitada para o evangelismo mundial. Então, o desejo deles não era ficar retidos somente ali naquele movimento nos Estados Unidos, no derramamento do Pentecoste, das pessoas que estavam envolvidas e as igrejas que estavam envolvidas. O desejo deles era que esse movimento, que essa palavra, ela se expandisse e também avançasse. E é para isso que eles estavam trabalhando. E é importante nós lembrarmos que esse era o desejo desse evangelismo mundial. Então, na ânsia de se aprofundar mais no conhecimento e na experiência, como tantos outros do seu tempo, ele se esforçou também, Fox se esforçou também, para conhecer vários ministérios. E aí ele estava convicto, né, de que havia restado um grande derramamento do poder para aquela geração atual. E ele passou agora a argumentar teologicamente que as línguas são evidenciadas através do início do batismo com o Espírito Santo. Então, essa doutrina que havia sido ensinado, eles começam a reforçar. E quando ele começa a se reforçar, isso começa a crescer um movimento, né, um reavivamento, um movimento de renovação nas igrejas, esse avivamento na história da igreja, esse movimento de santidade, desse movimento de busca realmente de Deus, de busca da presença do Espírito Santo. Aí nós entramos na influência da Rua Azusa. Mas para nós falarmos da Rua Azusa, nós temos que ver que em 1905, em Los Angeles, as igrejas do movimento da santidade estavam vivenciando um grande renovo, um avivamento. Os crentes oravam intensamente por um derramamento do poder. E aí nós vemos que aí, Simon, né, ele foi publicado no jornal, o jornal Caminho da Fé, publicou as palavras do pregador do movimento, em 1905, dizendo assim: Los Angeles parece ser um lugar e o tempo na mente de Deus, para a regeneração da igreja. Em 1906, William Seymour, pastor da igreja do Movimento da Santidade, em Elmsville, nos Texas, recebeu o convite para pastorear uma igreja na santidade em Los Angeles. Em sua primeira pregação, baseada em Atos 2:4, ele ensinou que aprendeu com Fox. Falar em línguas é a evidência inicial do batismo no Espírito Santo. Agora nós vemos aqui que o movimento ele começa a se expandir. E aqui nós vemos que Deus começa a levantar outras pessoas para falar do avivamento lá na Rua Azusa. Então, é a próxima lição que nós vamos estar falando. Mas pense aqui comigo. A conclusão diz assim: o movimento pentecostal do início do século XX traz algumas características dos movimentos pentecostais da renovação da igreja, como crença que
à luz da palavra, o Senhor deseja abençoar o seu povo de maneira abundante. E isso é evidente nos dias de hoje. O Senhor deseja nos abençoar de uma forma abundante, de uma forma esclarecedora, de uma forma que nós venhamos entender as Escrituras e compartilhar ela com as pessoas. Há um anseio de receber mais de Deus. E quando nós recebemos, nós temos também como compartilhar e temos essa certeza. O interesse também em viver em santidade, separado para o Senhor. E também nós temos a consciência, eu e você, que dependemos do poder do Espírito Santo. Quando nós temos esse desejo no nosso coração, nós entendemos esse movimento de santidade, esse movimento avivalista, nós devemos desejar, né? Esse movimento de santidade, uma experiência divina, essa experiência de cura, de libertação, que é um ministério independente de cada um de nós. Então, a sua experiência, a minha experiência, a nossa comunhão como igreja, mas cada um de nós temos que ter o nosso relacionamento com Deus. Era isso que esses homens também estavam pregando, a busca de Deus, a busca do Senhor, e que nós devemos colocar os nossos corações a isso, né, para que essas características de renovação também sejam evidentes na minha vida e na sua vida. E eu desejo isso de todo o coração para a sua vida, que você guarde esse ensinamento nessa tarde, né, de sinais e prodígios que o Senhor concede aos teus servos. E nós somos gratos ao Senhor por essa oportunidade. Nós queremos te fazer um convite, que você possa estar aqui nos visitando. Nós estamos aqui em Santo André, São Paulo, na Rua Dracena 202. Venha fazer uma visita para nós. Nós estamos aqui para recebê-los. Nós temos culto de manhã e à tarde. De manhã às 9 horas e à tarde, ou seja, à noite, às 18 horas. Nós agradecemos a você o seu tempo. Compartilhe essa lição, que nós venhamos aprender mais sobre o movimento de santidade, da busca do Senhor e da origem das nossas origens pentecostais. Que Deus os abençoe em nome de Jesus. Um abraço, até a próxima lição.